Fala galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Olha, uma informação urgente: Bruno Henrique poderá ser banido do futebol e é realmente uma preocupação muito grande, porque o jogador já tem 34 anos e qualquer suspensão, que não banimento, também já o afastaria de forma definitiva. Pontas e meia armadores no Fla. O Flamengo busca 2 pontas, um de cada lado, e um meia armador, já que Jorginho, eliminado hoje pelo Arsenal, já é jogador do Flamengo e se apresentará no dia 6 de junho, podendo até mesmo ter uma antecipação dessa apresentação, caso o Arsenal, que não disputa mais nada esse ano, libere o jogador. O Flamengo joga o jogo da vida daqui a pouquinho pela Libertadores e precisa vencer o Central Córdoba. Ontem, os times brasileiros passearam na Libertadores, todos eles. Pega o Colo-Colo, Fortaleza, pega o Colo-Colo, atropela. Então, enfim, é hora do Flamengo mostrar a sua força. São Paulo joga fora, ganha. Enfim, o Flamengo sempre, todo ano, passa sufoco. É hora de mudar esse cenário e mostrar que temos o melhor elenco da América do Sul. Tá comigo? Coloca aqui agora qual o seu placar. Qual o placar para daqui a pouco o Flamengo e Central Córdoba? Enquanto a vinheta sobe, coloca o seu placar, porque quem acertar, nós iremos citar e falar no nosso pós-jogo. Valeu? A vinheta vai rodar, vai subir, o drone vai subir, e eu peço para você deixar o like rapidinho, mete o dedo no like, sobe o like. Sobe, drone! Galera, faltam poucas horas para o principal jogo do ano para o Flamengo. O Flamengo joga uma verdadeira decisão daqui a pouco. Imagina o Flamengo fora de uma Libertadores no início, ainda na fase de grupos, seria trágico para o início do trabalho dessa gestão nova que assumiu diversos riscos, dentre elas não contratar ninguém. O Flamengo apenas fez um investimento, que foi a contratação do Juninho. Vários jogadores saíram do clube, dentre eles Gabigol, Fabrício Bruno e outros que fazem menos falta ao Flamengo, mas esses eram jogadores titulares em algum momento, foram jogadores titulares e foram jogadores importantes em algum momento. E o Flamengo deixou sair esses jogadores e não fez a reformulação, não reforçou a equipe. Ainda temos um elenco bom, não é para passar sufoco num grupo fraquíssimo como esse, mas o Flamengo, como eu venho falando, né? Há 3 anos não joga rigorosamente nada a Libertadores da América. Nada. São jogos ruins. Se você pegar são 18 jogos no geral, né, onde o Flamengo se classifica nas 2 últimas em segundo lugar, não se comporta como um favorito ao título, nem mesmo como um favorito a ser o primeiro colocado do grupo, e consegue passar os trancos e barrancos. Nesse ano não está sendo diferente. Os 3 primeiros jogos do Flamengo, o Flamengo jogou muito mal os 3. E está na hora de mudar esse cenário. O Flamengo pega um adversário que nos últimos 10 jogos está 8 jogos sem ganhar, só ganhou 2. E, assim, muito mal a campanha no Campeonato Argentino, terrível. E não tem essa história de que eles vão com time reserva no Campeonato Argentino, porque não é verdade. Eles só poupam na semana de jogo da Libertadores, aí priorizam a Libertadores, mas a Libertadores fica um tempão sem jogos, e aí eles vão com o time titular. E vem perdendo, inclusive perderam com o time titular os 2 jogos em casa, últimos no Campeonato Argentino. Perdendo para o Independiente Rivadavia, um clube que eu nunca ouvi falar do Campeonato Argentino. O Central Córdoba perdeu em casa para essa equipe, e o Central Córdoba jogando com o time titular. E perdeu também de goleada dentro de casa para o Huracan, né? O Huracan, que é um clube que vem fazendo esse ano uma campanha razoável no Campeonato Argentino, sendo o 4º colocado, mas é limitado, né? E o Central Córdoba não pode ganhar do Flamengo 2 vezes. Não é possível isso. Ganhou dentro do Maracanã e hoje vai jogar dentro da sua casa, um estádio frio, um estádio que é moderno, aqueles estádios que não tem nada a ver com aquele caldeirão que o Flamengo e que outros clubes têm que jogar e enfrentar na Argentina. Não, é um estádio moderno, novo,
todo novinho, a torcida fica longe do gramado. Então, assim, o Flamengo vai ter tranquilidade para poder desempenhar o seu melhor futebol e conseguir ganhar o jogo dentro de campo, e é isso que nós esperamos. E pela gana que os jogadores estão para poder enfrentar o Central Córdoba desde o jogo de ida, né? O Flamengo está com esse desejo de dar a resposta. A gente espera que o Flamengo consiga e deve conseguir uma grande vitória. Meu placar é 4-0 Flamengo. Flamengo fazendo uma grande atuação, já que o Flamengo vem revezando, né? Meu placar é 2-0. Ó, o Luca falou que é 2-0 o placar dele. E o seu? Coloca aí, coloca no chat aí qual o seu placar para o jogo de hoje. Central Córdoba e Flamengo. Flamengo vem alternando, faz uma partida, ele mete goleada, ganha de goleada do Corinthians. Depois, no jogo seguinte, joga muito mal e não ganha, perde para o Cruzeiro, né? Meteu 6 no Juventude, no jogo seguinte empata em 0-0 com o Vasco, então tem alternado. Então, como fez uma partida muito ruim contra o Cruzeiro, tá na hora de fazer uma muito boa contra o Central Córdoba e o Flamengo conseguiu uma grande vitória. Bom, para quem acompanha o Flamengo da Nação, não é novidade nenhuma que a gente já dizia que, por algum motivo, a diretoria não estava satisfeita com os pontos que o Flamengo tem. Aliás, motivos tem, né? Um dos motivos é o fato do Cebolinha já ter sinalizado para a diretoria que pretende ir para novos ares, né? Respirar novos ares a partir do ano que vem. Já no meio do ano, ele poderá assinar no pré-contrato e o Flamengo ficaria sem o jogador no início do ano que vem, podendo até mesmo sair no meio do ano, se algum clube oferecer algum dinheiro. Lembrando que o Cebolinha custou quase 100 milhões ao Flamengo e vai sair de graça. Então, é um jogador que também vive se machucando muito. O Michael, que atua naquele lado ali também, não vem agradando a comissão técnica, a diretoria do Flamengo. E o outro seria o Bruno Henrique, que a gente vai entrar no tema daqui a pouquinho, que poderá ser banido do futebol e passa por uma situação bem difícil. Bruno Henrique, que atua também pelo lado esquerdo. Lado direito já era uma carência detectada pela diretoria, o Flamengo joga com o Gerson por ali, mas a ideia de jogar com o Gerson por ali é para poder abrir espaço para o Wesley atacar o espaço livre, né? O Wesley vai embora, deve ser negociado. E aí o Flamengo precisa ter um jogador que atue por aquele setor, né? Por aquele setor ali, um atacante pelo lado direito. Essa é a ideia da diretoria do Flamengo. E também um ponta pelo lado esquerdo. O meia, a gente já sabe, né? Vazou o nome aí do João Félix. O Flamengo não está descartado ainda a contratação, embora não seja tão fácil, mas é o jogador que a diretoria quer para poder ser não um substituto, mas brigar pela posição com a Arrascaeta, ser ali uma espécie de camisa 10, um novo meia armador do Flamengo nesse momento. E aí, rapaz, a notícia principal, que é o caso Bruno Henrique, né? No primeiro momento, todo mundo dizendo que o Bruno Henrique, o STJD, não iria punir preventivamente o jogador, o que realmente aconteceu. O STJD não vai punir o jogador de forma preventiva. No entanto, tem que haver um julgamento, cara. Um julgamento também na parte desportiva. E esse julgamento vai haver. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, abriu um inquérito para investigar Bruno Henrique do Flamengo por suspeita de manipulação de resultado. O jogador de 34 anos é acusado de forçar um cartão amarelo na partida contra o Santos em 2023 para favorecer apostadores, inclusive familiares seus. No despacho, o presidente Luiz Otávio Veríssimo Teixeira recebeu cópia do inquérito da Polícia Federal e designou Maxwell Borges de Moura Vieira como auditor. Agora, o vice-presidente tem o prazo de 15 dias, prorrogável por mais 15, para conduzir a apuração e apresentar relatório conclusivo. O que isso quer dizer é que num prazo máximo de 30 dias, o STJD pode marcar um julgamento já com todas as provas da Polícia Federal. E olha, é um julgamento difícil para o jogador, um julgamento difícil para o Flamengo. Partes estão pessimistas. Inclusive, teve uma pessoa que me garantiu que o caso do Bruno Henrique é muito pior do que o caso do Paquetá. Porque do Paquetá, por exemplo, não há nenhuma prova contra o jogador, nada, absolutamente nada que ele tenha participado, que ele tenha sinalizado de alguma forma que iria participar. Apenas
que houveram, né, apostas, muitas delas, e um contato do jogador com familiares, mas que em todas as vezes nesses contatos ele não falou que iria promover, queria fazer, queria confirmar o cartão. Né? Já do Bruno Henrique, né, pelo que a gente ouviu na escuta telefônica apresentada no Fantástico e tal, parece que ele realmente confirmou. E eu confio na inocência do Bruno Henrique, acho um cara trabalhador, sabe? Um cara humilde pra caramba. Bruno Henrique é muito humilde, a família dele também, mas, sinceramente, acho que ele durante o jogo nem lembrava daquilo, mas é aquilo, né, cara? Tem provas ali que podem comprometer o jogador e o STJD vai pedir o banimento do jogador como punição e isso pode comprometer o futuro do Bruno Henrique no Flamengo. E aí? O que vocês acham? Vai fazer muita falta? E hoje, qual o seu placar? Comente, mete o dedo no like aí, comenta aí qual o placar para hoje Flamengo e Central Córdoba. Um grande abraço, fiquem com Deus e um bom jogo.